Olha aí o pirão de caldo de feijão, cheiro verde, coentro, coentro. Cebolinha eu já comi no omelete. Pimenta dedo de moça. Isso aqui caiu no estômago, já era, brother. Sabe? Curador de fome. Ele cura a fome. Eu me criei numa família com 5 irmãos. Éramos 6. Meu filho, né? Tem um livro a respeito disso, mas éramos 6. E nunca dormimos com fome. Minha mãe sempre fazia um grololô, né? Um grolô, uma farinha de trigo, um bolinho de farinha de trigo. O que tinha na época, né? Meu pai é motorista de ônibus. Saía a luta para poder cuidar da gente. Saía a luta. Literalmente. Ele fazia luta livre. Era como se fosse um bico, sabe? Fazia umas 2, 3 lutas lá e ganhava um troco lá. Tudo bem que levava um dinheiro, dava um comeback nele, mas pelo menos ele levava a mistura para casa. Eu tô meio sensível, falar do meu pai sempre me motiva, sempre falta dele, né? E aí a gente tem que acordar para a vida e ver que a vida não é eterna aqui. Aqui não é eterna. Aquele que subia no ringue, que treinava, competia, que nadava. Meu pai é o atleta mais completo que eu já vi. Não tem outro, não dá para dar outro nome. Tem fisiculturistas e fisiculturistas. Tem bombeiros e bombeiros. Meu pai foi bombeiro. Mas, poxa vida, meu pai era completo. E esse que vos fala era um menino e assistia esse homem. Quando ele envelheceu, ficou difícil de eu vê-lo ali sentado, daquele jeito. Sabe? Eu tava querendo alguém que já não tava mais ali. Achava que ele deveria fazer alguma atividade. Você tinha que fazer mesmo. Não ficar parado. Mas ele comia tanto que nem eu, ficava ali parado. Ele gostava de comer. Acho que eu herdei isso dele. Eu gosto de comer. Sem vontade de comer, não abro mão. Eu fico economizando dinheiro. E muitas vezes ele deixou de comer alguma coisa que ele queria porque tinha filho esperando ele. Tinha aqueles cabecinha lá. É uma história de um guerreiro, de luta, de resiliência. A minha mãe é uma guerreira também, minha mãe, sabe? Eram tempos diferentes, famílias eram grandes, os filhos ajudavam. Por exemplo, eu fiz uma música falando, não vi meu pai lavando louça, não vi. Nem estendendo roupa, eu nunca vi meu pai no quintal, a gente tinha um quintal grande. Não vi. Nem lavando roupa, nem estendendo roupa. Meu pai fazia a função que os homens faziam antigamente, trabalhar, dirigir, ser motorista, ser estivador. Qual era as profissões? Se era mecânico, era mecânico. Se consertava a rádio, era rádio. Se fazia luta livre, era bico, fazia e tinha seu serviço, que não dava para viver só da luta livre, né? Esse era meu pai. Havia um quê naquela época? Algo que não tem como explicar para essa juventude de agora, para essas famílias de agora que começam hoje e terminam amanhã. Certo? Não dá para explicar. Esses casamentos fake aí, esse casamento é falso. Ainda tem gente que casa na igreja, promete honrar. O padre ainda não fica vermelho quando fala isso. Honrar, não sei o quê. Eu vou pegar os dizeres que ele fala. Até a morte. A morte que for de algum animalzinho que tiver. Sei lá, que morte é. Porque em 3 anos o casamento já está desfeito. 4, 5 anos. Vem aí, faz a conta. Vem pessoas que você viu casando, que vocês foram no casamento e você fala, ah, que coisa linda, emocionado. As mulheres esperando o buquê de flores, isso aí, aquela babaquice de sempre. Uma vez brincando com um colega meu, eu falei, vou fazer um casamento diferente. Eu vou descer, quando todo mundo está me esperando na porta, eu vou descer numa corda rapel. Eu vou descer lá, de cima, e ao passar por você me joga a espada, falando para ele,
Ele ria. Quero fazer diferente. Homem é poderoso. Homem é poderoso. Ele é órfão. Ele é o homem. Ele é o leão. Nunca mais vou esquecer essa sequência de frases que a mulher falou. O nome dela? Fala pelo menos o nome dela, não? Como é que ela me deu essa alegria? As mesmas coisas de sempre. Sabe, uma preocupação. Se as coisas fossem mais simples, não? Aquela reverência, o pai dando oi, ó. Daqui uns dias estão se separando. Quanto tempo? O filho não consegue nem ir para a creche, já estão se separando. Pensando, tome-lhe pensando. Nos dias de hoje, o que compensaria para um homem? Tem que ter essa mulher, tem que existir essa mulher. Onde estão os homens? Onde estão as mulheres? As mulheres, onde vocês estão? Os homens estão aí, ó, do seu lado. Mas as mulheres, para ele, aonde estão? Vamos saber. Por que colocam as mulheres com a bochecha furada, cheia de pisse, pisse no nariz, pisse na bochecha, pisse na orelha, pisse na garganta, pisse em tudo que der para furar? Existe algo lógico nisso? Tatuagem, aí acusa, perde longe. Por que isso? Para que isso? Aonde isso embeleza as mulheres? A coisa tem que ser extremista. Ou as mulheres estão com burca, né? Ou estão nuas na praia, do Balneário, Camboriú, até lá em cima. Pernambuco, lá no Nordeste. Umas mais, outras menos, mas sempre tem aquelas que querem mostrar. E no geral, todas. Pronto, acabou, resolvido. Você fica pensando, bom, cadê a mulher para eu casar? Não tem. Sabe lavar? Eu não vou quebrar minhas unhas. Fazer alguma comida? Não. Minha mãe que fazia para mim. Se quiser, tem empregada. A gente compra feito. Empregada não, né? A gente compra feito. Aí a mulher vai trabalhar, o cara fica nessa situação que eu tô. Eu tô aqui porque minha esposa foi viajar com meu filho, né? Que tem 21 anos. Tá no sítio do pai dela, com as irmãs, onde tá vendo as irmãs reunidas. Bacana, fico feliz. É o que eu posso dar para ela. Eu não tenho como ir para lá. Minha vida foi toda aqui. Mas ela tem direito de ver o pai dela. Aqui é longe, gente. É longe. Ou lá ou aqui. Não vejo pessoas de lá vir pra cá, né? Não teriam motivos, né? Vou visitar aqui a minha irmã. Uma mera mortal. Lá é tão bom, que nem eles dizem. E lá eles ficam. Mas ela ir daqui para lá com meu filho faz sentido. Para mim faz todo sentido. Por quê? Meu filho é do lar, ele gosta de ficar aqui em casa e tal. Lá ele tá na selva, ele tá no mundo animal ali. Ele é o Animal Planet. Do jeito que ele gosta. Pássaros, do jeito que ele gosta. É um ornitólogo por excelência. Ornitólogo nato. Ornitólogo nato. Sabe que esse nato é que nasceu com aquele dom. Gosta de pássaro e tal, mas não é de prender pássaro não. É só de ver os pássaros. Passarinhar. Conhece pássaro pra caramba. E falar com a mãe dele, faz faculdade de Direito. Tá? E ele tem direito. Falo que faculdade de Direito te dá direito. Te dá direito a saber dos teus direitos. Te dá direito a defender o direito de outras pessoas. Uma faculdade que você pode exercer em qualquer lugar. Você não fica dependente de uma empresa. E aí cai o negócio, eu não sei como. Vocês viram aí, né? Tá gravado. Eu gosto de gravar tudo. Fique aí. Não é pesado. Eu posso sobreviver a isso. Já passei por coisas piores.
eu, bem dizer, despenquei de 6 metros de altura. A mesma altitude que eu estou agora, fazendo o piso. Pavor de altura. E morro afogado com a água só um pouquinho aqui, ó. Não, a água estava pela cintura. É que quando eu pulei, eu encontrei um poço. E aí fui procurar o chão, né? Não achei o chão. Estava pertinho das pedras. Em vez de nadar, eu me afobei. E eu morri afogado no seco. E o colega meu me olhando. Não sei o que ele pensou naquele dia. Até hoje acho que você não esquece da cena que eu estava me afogando. Eu nunca perguntei para ele, porque o cara pode ficar constrangido, né? Como é que eu estava me afogando? Se um dia eu encontrasse ele, eu nunca mais eu nunca mais o vi. Passava com ele pela bicicleta, eu vou fazer essa pergunta. Enfim, já passei por coisas piores, né? Uma tampinha caindo na minha cabeça. Hoje em dia, as famílias estão sendo destruídas. E sabe quem é o responsável por tudo isso? Ah, é o governo, sim. Um governo diabólico. Mas é o diabo que é responsável pelas famílias estarem sendo destruídas. O que Deus fez assim que fez o homem? Ele falou. Chamou Adão para dar nome para os animais da terra que estavam ali ao redor. A Bíblia trouxe todo animal para. Esse aí, como é que você vai chamar, Adão? Elefante. E esse com lista? Tigre. E esse aí que está parecendo criança? Esse que tem a pintinha. Ah, não, esse aí é o leopardo. Um exemplo, né? E esse. De forma que ele nomeou todos os animais da terra. Depois disso, aquele trabalho, não um trabalho, né? Foi uma diversão. Adão, como um bebê, se afastou, foi para um canto. Aí, você se deitou, dormiu, você ficou ali sentado. Aí Deus viu ele ali olhando o horizonte, voltou fazendo uma cena. E disse, não é bom que o homem esteja só. Olha quem foi que instituiu a união, o casamento. Falei para ele uma adjutora. Então fez Adão cair num sono pesado, tirou uma das suas costelas, cerrou com carne, a Bíblia fala a palavra cerrou, na minha Bíblia eu gosto dessa frase. Fechou, né? Cerrou é uma coisa que fechou. E fez Eva. E depois levou a Adão. Olha que coisa linda. Adão, olha aqui para você. Aquela Eva era uma Eva. A mãe de todas as civilizações. Mas tem gente que acha que veio do macaco. Amém. Assim seja, né? Se você acha, amém, que se você acha, né? Não é que você é livre para achar o que quiser. Nós não viemos, né? Viemos da mão de Deus. Mas aquele que quer achar que é do macaco não consegue explicar. Explica aí como é que foi, então. Ah, foi assim, a gente era uma ameba, estava no mar, depois de alguns milhões a gente começou a andar pela terra. Pô, e quem fez essa ameba? Esse protozoário aí. Não, ele estava no mar, mas quem colocou ele no mar? Como você faz perguntas, como é que ele andou e o que ele fez? Então a gente foi ver, olha o que diz a evolução. Milhões e milhões, 300 milhões de anos. Como era? Fica difícil de entender tanto tempo e a Terra, em tão pouco tempo depois do processo industrial, está se matando, se acabando, guerra. Ué, não viveu 300 milhões? Demorou tudo isso para se acabar? É lógico que eu vou guardar o meu pirão de feijão. Vou guardar. Sei que aqui tem sustância. Aí peguei, falam muito desse Gilgamesh, que era da Mesopotâmia. Pô, Gilgamesh, que ele teve dilúvio, pá. Quando fui ver, o cara é filho de uma deusa com não sei quem tá, mas... Que história é essa? Filho de uma deusa? Onde está o escrito dele, as coisas?
E a Bíblia não, a Bíblia não, que eu digo assim, não inventa essas histórias. É ser humano mesmo. Por isso que tem as genealogias. Tem paciência de ler as genealogias? Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Salai e Eber, sem a fachade, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abraão, Isaac, Jacó e José. A história fala deles. A Bíblia fala deles e dá uma sequência de tempos e datas. 1445 foi escrito a 1445 antes de Cristo, foi escrito a Bíblia por Moisés. Essas histórias, a parte histórica. Depois vieram Levítico, Números, Deuteronômio, Gênesis, são 5 livros Pentateuco que Moisés escreveu. E aí o que acontece, gente? Eu vou falar um negócio para você. Em 2000, Abraão aparece. 1900, 800, qualquer coisa. Vamos arredondar para 2000. Ele aparece. Como é que ele aparece? Deus tira ele de Ur dos Caldeus. Ele era de Uruk, esse tal de... Eu fiz questão de dar uma olhadinha. Falei, caramba. Vou dar uma olhadinha na história dele. E aí conta essa história, não do Abraão, que ele era filho de uma deusa com um homem. Acabou a história? É que acabou. A minha é mais bonita, é mais perfeita, faz mais sentido, hein? A minha faz mais sentido. Gilgamesh, filho de uma deusa com um homem. Tá, é de Uruk, era o terceiro de Uruk. E aí? Tá faltando material, como chegamos aqui? Quem é o descendente dele agora? E pai, pô. Nada. Diz também que ele se salvou da enchente. Então, o diabo conta a mentira. Jesus falou assim, não há verdade nele, desde o princípio. Ele é mentiroso desde o princípio. Você ainda está querendo saber como? É mentiroso. O diabo é mentira em pessoa. E depois vem o Lula, né? Que é um sério concorrente com ele. Olha o meu pirão. Dá vontade de botar de comer de novo. Só ele. Olha aqui as pimentinhas, cebola. Ah, eu não pus cebola, gente. É que tinha cebola no feijão, por isso que eu não coloquei. Mas eu vou colocar ela a acidez novinha. Aí eu vou comer. Veja uma maravilha. Louro. Esse eu não consigo vencer, não. Olha, senão eu como de novo. Olha um adidinho da pimenta. Perfeito. As pessoas querem acreditar em fantasias. Não levam a nada. Enquanto a Bíblia tem 31.102 versículos, 10.000 e mais uma mixaria de capítulos. O maior capítulo é o Salmo 119, o meio da Bíblia é o Salmo 118 e o menor capítulo, o Salmo 117. Você lê, entende, conhece toda a história e não vê contradição. Eu não vejo. Não vejo contradição. Profetas, profecias que se cumpriram. Que Jesus ia vir. Malaquias, Jeremias, e o profeta messiânico, Isaías, e outros mais. E o próprio Deus, quando deu a punição para a serpente, falou: a mulher vai te ferir a cabeça, você vai ferir o calcanhar. Ou vice-versa, você vai ferir o calcanhar dela, não é isso? Pois é, ela vai te ferir a cabeça. Quando você fere a cabeça de uma serpente, você captei vossa mensagem, amado grupo. Você mata. Não existe ferida ali. Tem morte na certa.
já estava prometendo Jesus. Isso mesmo. Não foi Maria que salvou a humanidade. Através dela veio o Salvador da humanidade. Quem não pode ser Maria, a Salvadora da humanidade? Embora o Salvador veio dela. Porque para salvar a humanidade era preciso ter um sangue justo. E Maria, se fosse assim, ela não teria Jesus, ela mesmo salvaria direto. Maria tinha 14 anos. Gente. 14, 15 anos. Depois ela teve mais filhos. Não é que nem o pessoal está falando, não. Ela era casada com um homem chamado José. Provavelmente bem mais velho que ela, tanto é que morreu. E Jesus assumiu o lugar dele lá na carpintaria. Trabalhou um bom tempo. Tá? Aprendeu cedo a profissão e trabalhou um bom tempo. Nossa, feijão cola. Isso que eu falo. É uma comida, não sei se vocês podem. Estou esfregando aqui, não está colando, tá na beirada lá, porque não vai soltar. Por isso que isso é o mata-fome das crianças no Nordeste. Se der arroz, macarrão, isso não mata fome não. Pode ser elegante. Deus não aceita menos de que um sangue de um justo para remir o pecado da humanidade. Sabe quem foi esse justo? Jesus. Jesus conseguiu, quando morreu, ressuscitar. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ele não pecou. Tá. E daí? Ele ressuscitou, foi lá para o céu de volta. Ah, legal, foi bacana a aventura. Foi uma epopeia e tanto. Foi uma grande aventura. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Não. Ele não veio fazer isso. Ele morreu para remir a humanidade. Mas a humanidade está se matando aí. Tudo avesso. Homens dizendo que são mulher, mulheres dizendo que são homens. E ele morreu para salvar a humanidade. Como um barco que está ali esperando que a pessoa entre nele. Como o barco lá de Noé. Ficou 100 e poucos anos lá sendo construído. Eu vou ver quanto tempo durou bem. Eu tenho que deixar marcado nas paredes. Por isso que minhas paredes é tudo escrito. E o povo não se arrependeu. 1056 anos se levou de Adão até o dilúvio. Noé tinha 600 anos. Dava tempo do pessoal pensar bem. Falei, sabe uma coisa? Chamou ele de louco, como chama muita gente de louco. Jesus falou que no final dos tempos o amor de muitos fiará. O amor de muitos. Aí meu filho me manda a foto de uma igreja lá na... E a igreja vazia. Só uma senhora e meu sogro pregando. Será que esfriou mesmo o amor de muitos? Quando não, você vê uma fantasia. Porque o diabo gosta de iludir as pessoas. E as pessoas gostam... Eu sempre falei que as pessoas gostam de enganar, de ser enganada e se enganarem. Pode ver que é bem isso aí. A verdade é Jesus. Ele falou, seu caminho, a verdade é a vida. A pessoa vai para sistemas de igreja, como é que se diz? Liturgia. Aqui a gente faz isso, as mulheres só andam de saia, as mulheres... Jesus falou lá, ninguém ouviu. Aqui os homens têm que cortar cabelo, coisa, aqui os homens têm que... Bom, mas a igreja crente, eu estou vendo. O pessoal aí tá pulando, dando salto mortal, sambando, cantando, querendo ser astro, fazendo pirulas com a voz. É interessante que os pastores que criticam permitem. É como se fosse um escárnio, uma diversão com as coisas de Deus. É, gente, um pirão sustenta, viu? Eu esfreguei, não é essa mesmo. O barco está esperando, a pessoa fala, eu não fui salvo, o cara está esperando nele. Sair até o barco, não. Ah, esse barco aí não vai aguentar, gente. Não está esperando que barco. Ah, não, isso aí é besteira, não vai chover não, não vai encher. Aí vem a chuva, os temporais. A vida é imprecisa, gente. Você não sabe quanto tempo vai viver.
Antigamente eu não pensava assim, eu vivia por viver, sem motivo, vou vivendo por viver. Ah, hoje tá legal, hoje vou a tal lugar, hoje não vou. E o que acontece? Já falaram o que acontece. Para dar um pulinho ali na esquina, eu penso duas vezes agora. Um país onde o certo é errado e o errado é certo. Onde pessoas no judiciário estão envolvidas com falcatruas e são juízes supremos. Eles que decidem. Já precisei dele uma vez e sabe que não. Problema. Simples. O que você tem que fazer para ganhar salvação? Simples, está simples. Qual o problema? Senhor, eu sei que pequei, eu sei que errei, Deus, eu sei que sem ti eu não vou passar para o céu, não vou morar nas moradas, nas mansões celestiais. Eu quero estar contigo, Deus, eu te amo, me perdoa dos meus pecados, eu vou mudar de vida e o Senhor vai me ajudar, porque é muito forte para mim. Sabe, faz aquela oração de arrependimento e sincero. Não, agora eu quero só Jesus. Ah, mas já adulterei? Já. Não, agora não quero adulterar mais. E se aparecer? Bom, vai aparecer, eu vou fazer o quê? Não posso mudar o mundo. Não posso fazer o mundo girar ao contrário. E você... Lá vem isso aqui, gente. Ficou na dúvida. Isso aqui é da cola. Lá vem, esse foi um dos primeiros que eu lavei. Ele estava em cima. Eu vou lavar de novo. Roubei. Furtei. Matou, não matei. Mas, um exemplo. E agora? Agora eu sou de Jesus. E ele te aceita, sim. Aceita o ladrão, o homicida, o bandido. Não enquanto no ato, quando se arrepende. Então, ele morreu para salvar todo mundo. Ele não recusa ninguém. Aquele que vira a mim, de forma nenhuma, lançarei fora. De forma nenhuma. Apaga os teus pecados, lança para trás e não lembra mais deles. Tu lembras, mas ele não lembra. Porque ele não olha você mais como um pecador. Olha como um filho de Deus, que é o que você se torna quando aceita Jesus. E aí? E aí você vai ser salvo. E aí? Uma sequência de aí. Eu vou guardar isso, meu Deus. Tanto prato. Sem dúvida que a minha cozinha é pequena. Muito pequena. Vocês que estão acostumados em cozinhas grandes, eu tenho um grande problema aqui pelo pedaço. Né? Haja logística. Quem fica dentro de quem? Esse fica dentro de... Não fica. Esse vai ficar assim. Tampa. Vai embaixo, cuidado, não caia. Ela não entra. Vai ter que ficar assim. Se eu colocar a tampa, sabe por que eu não coloco a tampa? Toda a panela vai ser lavada, cada pegada, cheirada. Não é só lavada, cheirada, entendeu? Cheirada, que eu digo cheirar a panela, para ver se não tem aquela fragrância horrenda, horrível, que eu abomino. Lavo, independente de ter ou não, eu lavo. Isso cansa, sabe? Sabe que acho que é por isso que a gente engorda, que você come e não trabalha depois para lavar a louça, né? Dá canseira. De forma que se você quiser a salvação, ser salvo por Jesus Cristo, é só aceitar Ele como Senhor e Salvador. Eu aceito, Senhor. Eu aceito, eu quero esse caminho. Sabe o que está falando para você? Um cara que está lavando louça.
Ah, não é pastor nem nada. As pessoas gostam de se enganar. Ser enganado, se enganar e de enganar. É natural. Prova que gosta de enganar. As mulheres, fakearam. Um cílios que não é dela. Um cabelo com uma cor que não é dela. Que não é dela. Seios de silicone. Também não é dela. O que mais? Maquiar é normal, que as mulheres se maquiaram sempre, desde que o mundo é mundo. É uma coisa sutil, algo que se tira. Mas a amada se prepara com o marido, pro noivo. A Bíblia fala, perfuma a sua cama. Sempre existiu e sempre existirá. Mas o que está agora já não é mais uma vaidade. Vulgaridade. A normalidade. Mas alguém quer falar, não, não tem nada a ver. Sabe aqueles jovens nada a ver? Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Pronto. Não muito pronto, porque ainda tem que secar aqui em cima. De forma que hoje em dia só vai pro inferno quem quer ir mesmo. E tem gente que quer. Acho que lá é legal. Vai ter as coisinhas que ele tem aqui. O tolinho, né? O tolão. Pronto. Todo o processo foi filmado, bem dizer, enquanto eu prego o evangelho para vocês. De todas as coisas que você... O que Deus mandou fazer? Ele não mandou você andar ajoelhado para pagar promessa, em guardar isso, aquele dia. Para você ir por todo mundo e pregar o evangelho. Eu vou colocar isso no YouTube. Imaginemos que 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, vice. 5.000 pessoas ouviram a mensagem da salvação. Não é isso? Tchau para vocês.